Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E a aula de hoje vai ser sobre juros simples. Vai ser a parte teórica na aula de hoje. E na próxima, na aula de amanhã, vai ser resolução de questão dos exames de seleção dos institutos federais relacionados a esse conteúdo de juros simples, beleza? Inicialmente eu vou fazer aqui uma introdução do que seria juros para vocês, né? Explicar o que é juros. E depois a gente entra no conteúdo da aula de hoje, que seria juros simples. Mas essa parte aqui inicial é fundamental para que você entenda os próximos passos. Vamos lá. Juros. Eu vou ler a definição de juros aqui para vocês e vou explicar o que é. Juros é o valor remunerado a partir da aplicação de um capital durante um intervalo de tempo. Como assim, né? Eu vou traduzir aqui para vocês. É o seguinte, pessoal. Digamos que você pegue um dinheiro, né? E você coloque em um determinado lugar. Por exemplo, no banco, ou um fundo imobiliário, um tesouro Selic da vida, não sei, né? Alguma aplicação de dinheiro. Você coloca em um desses lugares aí e depois de um tempo, esse valor ele vai alterar, né? Ele vai mudar. Os juros vai ser essa variação que você vai ter nesse dinheiro. Um exemplo aqui para vocês, ó. Digamos que eu tenho R$ 2.000 e vou aplicar esse dinheiro na poupança. Ó. Valor colocado na poupança, R$ 2.000, por exemplo. E aí, depois de um tempo, digamos, depois de um ano, por exemplo, esse valor alterou. Digamos que ele aumentou para 2.500. O que seria os juros aqui? Essa variação do dinheiro aqui, né? Seria a variação de 2.500, de 2.000, na verdade, até 2.500, que seria R$ 500. Ou seja, a variação aqui é R$ 500, que significa os juros. Mas nem sempre esse valor é positivo, né, pessoal? Às vezes, por exemplo, pode ser de dívidas. Digamos que você faz um empréstimo de R$ 500 e aí depois de 3 meses esse valor acumulou aí, né? Foi para R$ 800. Ou seja, você está devendo R$ 800. Pegou 500 emprestado e você está devendo R$ 800. Então, essa variação aí de 500 para 800 foi R$ 300, que seria seus juros. Você vai pagar uns juros aí de R$ 300, né? A soma ali do valor que você pegou de R$ 500 mais R$ 300, e aí você vai ter o valor final que você está devendo no final do período, que é R$ 800. Beleza? E aí vamos lá, vamos dar nome às coisas. Esse valor inicial a gente chama de capital, tá? E a gente usa a letra C para referenciar esse capital, beleza? A remuneração ou variação, a gente já viu, né? Que é os juros, essa remuneração ou variação, né? Tudo faz. A gente representa os juros com a letra J. O valor final que você obtém, seja dívida, né? O empréstimo, ou seja a remuneração, a gente chama de montante. E a gente referencia a montante com essa letra M, beleza? Por exemplo, nesse primeiro exemplo que eu dei para vocês, a montante seria 2.500, que seria o valor final que você tem ali após o período. E essa montante você encontra como? Somando o valor inicial, o capital que você tem, 2.000, mais os juros, e aí você vai ter o valor de 2.500, que seria o valor final. E nesse exemplo aqui de baixo, é a mesma coisa. Ó. O capital seria o valor que você pegou emprestado, R$ 500, né? O juros seria o 300, então o montante vai ser o capital mais os juros, que dá R$ 800, tá? Então, o montante aqui seria R$ 800. Nesse caso, você está devendo R$ 800, né? Porque você pegou emprestado aí, é uma dívida. E é isso, pessoal. Então, dá para a gente até montar uma fórmula aqui, né? A montante, o M, vai ser igual à soma do capital mais os juros, como a gente viu aqui, ó. 500 mais 300, 800. 2.000 mais 500, 2.500. Valor final aí, ambas as situações, 800 e 2.500. Então, a fórmula da montante é isso daqui. Capital mais J, né? Juros. E agora a gente vai entrar no assunto aqui da aula de hoje, que seria juros simples. Que são juros que têm uma característica ali, né? Os juros simples, pessoal, a taxa de juros é aplicada sobre o valor inicial. Sempre sobre o valor inicial. Exemplo. Digamos que eu tenho um capital aqui de R$ 1.000, colocar de vermelho, com a taxa de juros de 10% ao mês, por exemplo. Essa taxa, pessoal, não coloquei antes, mas a gente referencia ela com a letra I, beleza? O I significa a taxa. Normalmente essa taxa ela vem em porcentagem. O que vai mudar é a unidade aqui. Por exemplo, a taxa está ao mês aqui, né? Mas poderia vir ao ano. Mas na maioria das vezes ela vem em porcentagem, beleza? E aí digamos que eu quero aplicar esse capital com essa taxa de 10% ao mês durante um tempo, 4 meses. Como eu falei para vocês, no juros simples, a taxa é aplicada sobre o valor inicial. Então, se eu tenho 4 meses, eu vou ter que aplicar a cada mês aí 10% sobre o valor inicial. Então, por mês, vai ser gerado para mim 10% de 1.000, né, que é o capital inicial. 10% de 1.000. Se você não viu a aula de porcentagem, a gente viu lá que para calcular a porcentagem, você só consegue calcular a porcentagem se ela estiver na forma fracionária ou na forma decimal. E nesse caso aqui, você poderia transformar na forma fracionária, ficaria 10 sobre 100. De significa vezes, 10 sobre 100 vezes 1.000. Que fazendo essa conta aí, você vai chegar em 100, né? 10% de 1.000 é 100.
Ou seja, essa aplicação aí vai me gerar R$ 100 por mês, né, de juros. Beleza? E é como se eu tivesse feito aqui, ó, C vezes I, o capital vezes a taxa. Beleza? Isso aqui é importante. Já já a gente vai generalizar isso daqui. Eu calculei aqui o capital vezes a taxa aqui, para saber quanto que essa aplicação vai me dar em um mês, né? Por mês vai me dar R$ 100. Mas agora os juros acumulados. Vamos lá, ó. Juros ao final do mês. Ao final do mês 1, é R$ 100, né, pessoal? 10% de 1.000, R$ 100. Ao final do mês 2, eu vou ter que somar os juros do mês 1 com os juros do mês 2. Como gera R$ 100 por mês, 100 mais 100, 200. Então, ao fim do mês 2, eu vou ter R$ 200. Ao fim do mês 3, vou ter que somar juros do mês 1 mais juros do mês 2 mais juros do mês 3. 100 mais 100 mais 100, 300. Beleza? E os juros ao fim do mês 4, 400. E aí, fazendo uma generalização aqui, pessoal, o que a gente fez foi o seguinte, ó. Olha que interessante. Ao final do mês 1, a gente tem R$ 100, né? A gente fez aqui, ó, C vezes I vezes 1. Esse 1 aqui seria o mês, né? Um mês, beleza? Segundo mês, C vezes I vezes 2. Por que disso, né? Ó, porque C vezes I vezes 1 seria 1.000 vezes 10%, 1.000 vezes 10 sobre 100, dá 100, como a gente viu aqui, ó, anteriormente. Vezes 1, 100, beleza? Segundo mês, C vezes I vezes 2. C vezes I dá 100, como a gente viu aqui, ó. Vezes 2, 100 vezes 2, 200, tá? E aqui seria C vezes I vezes 3. Aqui embaixo, C vezes I vezes 4. Ou seja, esse termo que está variando aqui seria os meses, que seria o seu tempo. Eu estou fazendo isso aqui para você raciocinar, pessoal. Não adianta eu te dar a fórmula aqui e você não saber como que aplica isso, tá? A gente vai montar essa fórmula aqui juntos e está quase pronta, né? A gente viu que esse tempo aqui ele varia, né? Então vamos fazer aqui uma situação geral. Os juros a gente pode representar com a letra J. Capital eu mostrei para vocês que é com a letra C. A taxa de juros é com a letra I. E o tempo de aplicação, você pode generalizar isso daqui, ó. Esse tempo aqui que está variando, esses meses, por exemplo, nesse exemplo, você pode chamar de T, T de tempo, beleza? Então, meus juros vai ser igual a um capital aplicado a uma taxa de juros I em um tempo T. Traduzindo isso aqui para vocês, né? J, os juros, vai ser igual a C vezes I vezes T, beleza? Eu generalizei, né, o que a gente tinha feito antes aqui. A gente deduziu uma fórmula. Esse tempo ele varia, então eu posso chamar ele de T, tempo T, tá? Vai depender aí da quantidade de tempo. E uma coisa importante é que essa taxa de juros I e esse tempo T, eles têm que estar na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa de juros estiver em porcentagem ao mês, por exemplo, o tempo de aplicação tem que estar ao mês também. Se a taxa de juros estiver ao ano, o tempo de aplicação tem que estar ao ano. Ambas devem estar na mesma unidade, beleza? Continuando aqui. Agora a gente vai fazer um exemplo. Ao investir R$ 2.000 em uma aplicação bancária sob o regime de juros simples, a uma taxa de 10% ao mês durante um ano, qual o valor a ser tirado ao fim dessa aplicação? Ao fim dessa aplicação, a gente está falando aqui de montante, o valor final. E o montante a gente construiu aqui a fórmulazinha, ó, que o montante é igual a C mais J, né? Vou até colocar aqui também, ó, C mais J. Vou colocar aqui em cima. Seria o capital mais os juros. Mas, enfim, vamos aqui anotar os nossos dados. O nosso capital é R$ 2.000, né? Tá aqui, ó. Em uma aplicação bancária sobre o regime de juros simples. Beleza. Então, se é juros simples, essa taxa de juros é aplicada sobre o valor inicial. A gente pode utilizar essa fórmulazinha que a gente fez aqui, ó. A gente pode usar ela. Então, vamos lá. Há uma taxa de 10% ao mês. A taxa, o I aqui, é igual a 10% ao mês. Beleza? Durante um ano. Então, meu tempo aqui é um ano. Tempo, um ano. Só que a gente tem um problema, porque a taxa ela está ao mês, ó, e meu tempo está em ano. Então, eu vou ter que converter isso daqui. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, beleza? Então, eu vou converter aqui. O mais fácil seria eu converter de ano para meses, né? Porque eu tenho aqui um ano e um ano a gente sabe que tem 12 meses. Então, eu posso apagar isso daqui. Em vez de escrever um ano, eu vou escrever 12 meses, né? Deixa eu colocar de vermelho. Agora sim, eu consigo aplicar aqui a minha fórmula, tá? Porque tá tudo aqui na mesma unidade. Então, eu vou usar a minha fórmula do juros simples e aí depois usar a fórmula do montante para encontrar o valor final. Então, vamos lá, ó. Então, o J vai ser igual a C vezes I vezes T. J vai ser igual. O C é meu capital, 2.000. O I é a taxa, 10% ao mês. Lembrando que se você não viu a aula de porcentagem, lá eu mostrei que para você fazer conta com porcentagem, ou você usa ela na forma fracionária ou na forma decimal. Nesse caso, eu vou transformar 10% em forma fracionária, que nada mais é do que 10 sobre 100. Vezes I, né? Já coloquei aqui vezes I, vezes o T, que seria o tempo. 12 meses aqui nesse caso. E aí a gente vai ter que J é igual. Aqui eu posso multiplicar todo mundo, né, pessoal? Porque é a multiplicação de fração. Esse 2.000, como não tem ninguém no denominador, a gente sabe que é 1. Esse aqui é o mocinal de fração, beleza? Aqui é 1. E esse 12 também. Então eu multiplico todo mundo aqui em cima, ó. 2.000 vezes 10 vezes 12. Tá? Isso aqui eu vou escrever assim, ó. 2.000 vezes 10 vezes 12. Tudo isso sobre 1 vezes 100, 100
e 100 vezes 1 é 100. Então aqui vai ficar sobre 100, beleza? E aí eu posso pegar esse 2.000 aqui, simplificar com esse 100, cortando esses dois zeros aqui, ó. O que eu fiz aqui foi dividir por 100 no numerador e o denominador por 100. Aí eu posso cortar esses zeros aqui. Então J vai ser igual a 20 vezes 10 vezes 12. 20 vezes 10, pessoal, é 200, né? 200, quando a gente multiplica por 10, a gente acrescenta o zero. Então aqui daria 200. Então eu vou fazer 200 vezes 12. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 2 é 2. E somando tudo a gente vai ter 0, 0, 4, 2. Então, J, os juros aí que eu vou ter é 2.400. Beleza? Então esse vai ser a minha variação ali entre o valor inicial e o valor final, né? Só que aqui a gente quer saber, ó, o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação. A gente quer saber o valor da montante. A gente sabe que a montante é igual ao capital mais os juros. A gente viu que o nosso capital inicial era 2.000. Então aqui vai ficar M igual a 2.000 mais o valor dos juros, né? O valor que eu consegui adquirir ao longo dessa aplicação, que foi 2.400. Beleza? Então, o montante vai ser igual a 4.400. Rapaz, essa aplicação desse camarada aí foi boa, viu? Em um ano, ele dobrou o valor e ainda ganhou a mais. R$ 400 a mais. Que isso? Então, aí, ó, o valor final que ele foi retirado depois dessa aplicação aí foi R$ 4.400. Camarada tá na boa. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, focada aqui, como eu falei para vocês, na parte teórica. Fizemos um exemplozinho aqui, né? E lembrando que vai depender do contexto da questão, tá? Nem sempre você vai só encontrar os juros ou só encontrar o montante. Às vezes vão pedir para você encontrar a taxa, tá? Nesse exemplo aqui, por exemplo, era 10%, tá? Mas nem sempre é 10%, a taxa varia também, tá? O capital varia, o tempo varia. Às vezes vão te pedir para encontrar o tempo, a taxa, ou o capital, ou a montante. Aí a montante a gente pode usar essa fórmula aqui, como a gente usou, né? Vai variar aí do contexto da questão, tá? O foco de hoje é só a teoria. Na próxima aula a gente vai ver exercício dos institutos federais e a gente vai ver um pouco dessas variações aí, dessas questões, tá? Então fica ligado no canal, espero que vocês tenham gostado e espero você na nossa próxima aula. Até mais!